Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Saindo desse que interessa em algum nível, mas indo para um mais radical, a espécie humana tem futuro ou vai se mutar? Assim, lembra a história do Harari, e que é o mesmo que fez Homo Deus e todo esse debate aí? Como é que é isso? Porque aí a gente vai fazer biotech... ressalvas ao Harari. Então, mas assim, só ele levantou a bola, só ele deu essa quicada, nem discutindo tudo que ele diz, mas assim, aí a gente faz biotech, muda o gene e bota o chip dentro da gente, já vê, peraí, onde é que está a triglicérides, TGO, TGP, tudo que é você. A gente vai ter uma elite que vai conseguir viver 1000 anos, vai para Marte, vai para o foguete, vai se modernizar, vai fazer um reshape, vai ficar jovem para sempre 300 anos e vai ter a massa, o precariato, que vai virar humano sapiens orgânico como nós até hoje, banais que vão morrer. E aí? Eu acho que não. Eu acho que essa visão de inspiração marxista... essa visão de inspiração marxista que separa uma classe... Você tem um proletariado biológico e uma elite biológica que vão estar separadas organicamente, é muito difícil de se realizar. Isso aí não vai acontecer. Mas a gente já tem pessoas, nós aqui, ou pelo menos eu mesma, assim, meia culpa, que podem se dar o luxo de no tal do médico que eu falei. Sim, a gente é rico, isso é óbvio. Rico aqui eu acho que é o Igor e você. Eu não sei, eu tô brincando. Lógico. Eu tô brincando. Um pouco preocupado com isso. Tudo. Já reganhou, você já... Mas assim, não, eu tô brincando. Mas eu entendi, tá. Eu posso... Gente, eu posso... Bom, o que você tá dizendo comer, basicamente pensar, me preservar, preservar a saúde. Não seria um absurdo imaginar que existirão pessoas com total acesso a essas tecnologias e outras não? Quimicamente, os seres humanos vão se diferenciar. Metabolicamente, bioquimicamente. É isso? Esse é o papo do Harari. Essa é a minha pergunta. Tá, minha resposta, não. Isso é bobagem total do Harari e de outros mais. Você me acalma tanto, Álvaro. Não. Nossa, eu vou ser Não, mas sua o problema é muito mesmo. pior. O problema é muito pior. Eu vejo pior? Minha colega colunista não leu meu último artigo, que eu justamente tratei... Gente, eu não li. Eu meia culpa aqui em público. No mesmo jornal não eu escrevi sobre quanto tempo tem o futuro. Tá? Então, até essa é uma discussão que eu posso responder para você com número. E eu vou explicar por que eu respondo por número e por que o número é falso. Mas por que é interessante mesmo assim, porque ele dá uma pista de alguma coisa real, esse número. Então, tem algo de muito valioso. Mas, dependente do número, essa é uma ilusão, essa ideia de que a gente vai ter, essa ideia de inspiração marxista, que a gente vai ter duas classes de humano, ela é uma tremenda ilusão, porque ela ignora a função mais básica dos cruzamentos. Veja bem, quando a gente tem qualquer tipo de cruzamento biológico, basicamente o que a gente tem é uma combinação genética que faz com que essas diferenças desapareçam. Então isso é como imaginar que a gente vai ter populações, assim, pensa numa população que do ponto de vista genético, ela é plenamente branca. A outra é plenamente negra. Mas a gente já sabe que não é assim. A gente já faz o genoma e já vê que é tudo misturado. E é justamente o que põe a discussão de raça numa outra ótica muito mais interessante, né? Em que o fenótipo não é condizente com o genótipo. Tá? O que aparece não é condizente com o que está dentro. Mas, então, essa é mais uma das bobagens que o Harari disse, que eu sei que o pessoal em casa vai me odiar por isso, não tem problema, que meu papel é às vezes ser odiado, porque é divertido. Mas é mais uma das bobagens que o Harari falou, inspirado pelo Nick Bostrom, e que é um cara que eu também discordo dele bastante, coisa pessoalmente e tudo mais. Mas o ponto mais importante, no meu ponto de vista, e que traz o verdadeiro risco existencial, e que não é um risco existencial dramático, é um risco existencial real, é o surgimento de uma outra espécie. Não é a ideia de que dentro dessa espécie a gente vai ter uma simetria e dois tipos diferentes. Não é isso que é a realidade. Se você olhar qual é a realidade, o fenômeno essencial que está acontecendo já hoje em dia na espécie humana é o declínio reprodutivo, na maior parte do mundo,
Alguns poucos países ainda não estão sob ele. E ele vai tomar parte no mundo. Então, qual é o fim? Um dos fins da humanidade que eu prevejo? A humanidade acabar porque, através de engenharia genética, vai surgindo uma outra espécie que não se reproduz com essa. E essa daqui não tem sangue, não tem briga, não tem filme de o que o forte, o fraco, o rico e o pobre. Não, não é nada disso. É pela falta de reprodução pura e simples. É sem transar que desaparece o ser humano. E como nasce a outra espécie? A outra espécie nasce através de edição genética, como CRISPR e etc e tal. Que o próprio humano fez. Que o próprio humano fez. Isso que eu então, mas ele não vai gerar isso. duas classes, ele gera duas espécies. Sim, é sim. muito mais... Pior. É muito mais... Não digo que é pior, eu acho que é um bom fim. Entendeu? Olha só, 99%... No bom fim, é claro que eu falei de sacanagem. 99% das espécies que já surgiram desapareceram. Você acha que essa espécie aqui, por alguma razão que... Tá, a razão é a cultura, ela é incrível, essa razão. Mas será mesmo que essa espécie não vai desaparecer? É absolutamente irreal imaginar isso. E como que essa espécie vai desaparecer? Bom, a gente tem duas... Pelo menos eu tenho meus modelos conceituais trazem duas grandes verticais de entendimento. Cataclisma civilizatório e o surgimento de uma nova espécie, simplesmente o declínio reprodutivo dessa. Porque, e se você olhar qual que é mais razoável do ponto de vista do que acontece na natureza, o que acontece até hoje em todas as espécies, é essa da separação da espécie. Porque a definição básica de uma espécie ou melhor, do surgimento de uma espécie, a principal maneira através da qual surge uma espécie é o isolamento geográfico, é meramente isso. Você tem uma ilha através de um processo qualquer, o Darwin, óbvio que foi o cara que escreveu isso de uma maneira maravilhosa, né, em Galápagos, aí você tem umas espécies que vão para lá, e aí elas se reproduzem e ao longo do tempo as mutações, etc, tal, vão gerando uma variação nessa espécie. Quando você vai ver, ela não se reproduz mais com a espécie anterior, com a espécie original. Se formaram duas espécies. Se por alguma razão que não tem nada a ver com briga, desigualdade, nada disso, essa espécie original, ela sofre um processo de redução na transmissão genética, eventualmente no caso humano eu acho que é meramente a falta de tesão para se reproduzir e gerar um descendente fértil, ela desaparece, ponto final. Porra. É. Não sei se é triste, porque assim, Eu talvez... acho triste. Eu acho... também eu acho quase nada triste. Eu lei sou da feliz, vida. eu adoro o auto-engano. Eu acho melhor que a outra opção, É pra ser lógico. sincero. Ah, sim, o cataclisma civilizatório é muito ruim. Outra coisa, os variados cataclismas civilizatórios, como o aquecimento global. Tá, a gente estava aqui com o Paulo Artacho faz o quê? 2 semanas? 2 semanas. É óbvio que ele é muito pior e ele não vai acabar com a espécie, tá? Então, por exemplo, saiu o paper na Nature semana retrasada, mostrando que uma bomba nuclear hoje em dia, e a gente tem ameaça de bomba nuclear com esse conflito da Ucrânia, né, vamos ser bem em português, claro, com a invasão da Ucrânia, pode matar até 5 bilhões de pessoas por causa dos efeitos sobre o clima. Tá? Então, isso é uma coisa sistêmica. O cataclisma civilizatório não vai fazer a espécie acabar, só vai fazer a espécie se tornar absolutamente miserável. E ela vai acabar através desse estado miserável. Então, não é que a gente... esse é o problema da morte, muitas vezes, infelizmente. Isso já aconteceu no passado, quando o meteoro bateu na Terra e dizimou os dinossauros. Não, eles desapareceram quase todos ao mesmo tempo, porque isso criou uma poeira que impedia a entrada do Sol e o planeta ficou muito frio e eles morreram. É diferente aqui. Aqui a ideia Não, mas aí dizimou uma espécie inteira. Isso, né? dizimou uma espécie inteira. Mas aqui a ideia é pior. Que eu acho que é o grande problema da morte. Não é você apertar o botão e morrer. Cara, que bom morrer. Pensa bem. Você tá lá andando e morreu. Show de bola. Não tem problema nenhum de morrer. Tá bom, morro, pronto. O problema é que não é assim que acontece quase sempre. E o cataclisma civilizatório é isso. Essa é a verdadeira questão dele. Do aquecimento global e outras formas de cataclisma civilizatório. Por exemplo, através de pandemias eventualmente criadas pelo próprio ser humano. Tá? A gente está cada vez mais capaz de criar organismos sintéticos, como eu falei, em laboratório. Uma das principais formas que eu entendo para o cataclisma civilizatório é um monte de gente começar a criar vírus e outros patógenos seriamente comprometedores da saúde humana e começar a jogar no mundo e as pessoas morrerem um monte e sobrar um pouquinho. E aí que é o problema, porque é nesse estado de fragilidade que você sofre de verdade, os que ficam sofrem. E aí, de fato, você vai pro beleléu não de uma vez, mas ao longo de décadas ou eventualmente centenas de anos a partir desse declínio extremamente doloroso causado pelo próprio ser humano. Você vê o que é o imaginário da cultura, né? Sim. Que a gente já está desenhando um pouco isso com filme zumbi,
né, Eu sou total fã de zumbi, né? Você reparou, né? Isso que você descreveu, você até vi aqui. Ou aqueles Interestelar, ou a Sim, série maravilhoso, por sinal, esse filme. 3%. É muito Qual isso. série? Desculpa. 3%. Ah, tá. Lembra? Brasileira, Ou claro. É brasileira. É brasileira, por acaso, ou aquele do Poço. Aham. Né? Então, a gente É muito interessante. eu acho que isso, tá pegando esse gancho que você citou, Lacan, né, indiretamente, Aham. real, simbólico e imaginário, e os 3 anéis que compõem Sim, o vivo, né? O Nobo Romano, o RSI, os anéis, assim, 3D. É isso, como é que a gente está tentando o tempo inteiro significar, subjetivar a experiência, né? Aham. Colocar imagens e o simbólico e imaginário para dar conta desse real tão, né, difícil, mas por outro lado tão potente, né? Porque você fala, caraca, o humano é inteligente mesmo, porque cria coisas, destrói coisas. Enfim, Caetano diria muito melhor que eu, né? Não sei, você falou muito bonito. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!